Em uma vida aparentemente perfeita, Abigail White se destacava nas redes sociais como uma influenciadora glamurosa, conhecida por seus seguidores como a Barbie Fake, com suas fotos impecáveis e estilo de vida de conto de fadas. Ela aparentava ter tudo que muitas pessoas desejavam, mas por trás dos filtros e das luzes perfeitas, uma escuridão se escondia. Quando seu namorado foi encontrado morto, as investigações revelaram um lado sombrio de Abigail, que ninguém esperava. Então, o que teria levado essa mulher sempre sorridente a cometer um crime tão brutal? Teria sido um momento de raiva, um relacionamento tóxico que saiu de controle ou algo muito mais profundo e sombrio do que qualquer um poderia imaginar? Nesse caso, as aparências enganam, e a verdade por trás da Barbie Fake é muito mais complexa e perturbadora do que as redes sociais mostravam. O que realmente aconteceu naquela noite fatal? E quem realmente era Abigail White quando as câmeras estavam desligadas? Aqui é o Drake, e hoje nós vamos ver até onde uma pessoa sem controle pode chegar. Hoje nós iremos para Kingswood, um bairro da cidade de Bristol, na Inglaterra. Kingswood é uma área que combina o charme tradicional britânico com o ritmo de uma comunidade moderna. Apesar da sua proximidade com o centro urbano de Bristol, Kingswood preserva uma sensação de bairro tranquilo, onde parques e ruas arborizadas oferecem um refúgio aos seus moradores. O clima de Kingswood segue o típico padrão inglês, com verões suaves, invernos frios e uma boa dose de dias nublados e chuvosos, que adicionam um toque melancólico às ruas antigas. A cidade não é necessariamente um destino turístico por si só, mas serve como um ponto de partida para explorar a rica cultura e história de Bristol, com suas atrações famosas, como a Clifton Suspension Bridge, que é um ícone da engenharia vitoriana, que atravessa o desfiladeiro de Avon, oferecendo uma vista deslumbrante das paisagens naturais da cidade. Além dessa ponte histórica, também temos um grande museu flutuante, o SS Great Britain, e foi o primeiro transatlântico construído em ferro e equipado com hélice do mundo. Os visitantes e moradores de Kingswood podem aproveitar da hospitalidade dos pubs tradicionais, que são o coração da vida noturna local, onde sempre vai ter uma cerveja artesanal boa esperando. Os moradores valorizam esses espaços comunitários, fazendo de Kingswood um lugar que, embora simples, esbanja acolhimento. E por ser um bairro misto que equilibra o antigo e o novo, o histórico e o moderno, é fácil ver por que muitos se sentem confortáveis e seguros vivendo ali. Entretanto, é justamente essa aparência tranquila que torna o caso da Abigail White ainda mais perturbadora. Em um lugar onde as fachadas de tijolos e as janelas iluminadas à noite sugerem paz e estabilidade, o crime trouxe uma sombra, revelando que até os lugares mais serenos podem esconder segredos perturbadores. Brad Lewis nasceu em março de 2000, em Bristol, na Inglaterra. Desde pequeno, ele foi criado em uma família amorosa e estável, com seus pais, Steve e Rachel Lewis, sempre colocando a família em primeiro lugar. Ele cresceu como um menino bondoso, alegre e, como muitas crianças inglesas, apaixonado por futebol. Sua infância foi marcada por atividades simples e momentos felizes em uma família, que, de acordo com os conhecidos, era unida e cheia de carinho. O jovem estudou na escola Kingswood Academy, onde, além de se destacar como um bom aluno, participava ativamente do clube de futebol local. A sua vida social também era bem ativa, com muitos amigos e conhecidos que admiravam sua postura amigável e prestativa. Na adolescência, Bradley continuou a trilhar um caminho de responsabilidade, mas foi nessa fase da sua vida que tomou um rumo inesperado. Aos 14 anos, ele conheceu Abigail White, uma garota um pouco mais velha, com 15 anos na época. Eles rapidamente começaram um relacionamento, e apesar de suas personalidades diferentes, a paixão entre eles floresceu. Enquanto Bradley era conhecido por sua natureza calma e seu amor pela família e pelo futebol, Abigail trazia uma energia diferente. Ela era intensa, e embora a princípio essa intensidade tenha atraído Bradley, logo ela se tornou uma fonte de tensão na relação. O Brad não prosseguiu com a educação superior, mas sempre foi descrito como alguém trabalhador e dedicado à família. Embora os detalhes sobre a sua trajetória profissional sejam escassos, sabe-se que ele desempenhou diversas funções ao longo do ano, sempre buscando garantir um sustento para sua família. Desde jovem, ele já demonstrava uma visão clara de vida, formar uma família e proporcionar estabilidade para aqueles que amava. À medida que crescia, Brad manteve sua proximidade com seus pais, especialmente com a sua mãe, a Rachel, que foi uma grande fonte de apoio quando seu relacionamento com a Abigail começou a desandar. O Bradley não tinha vistos conhecidos, nem registros de comportamento problemático. Ele era visto como um pai amoroso, um homem de bom coração que priorizava o bem-estar dos filhos acima de tudo. Seu apego especial ao filho mais velho era notável. Ele se esforçava para proporcionar momentos de qualidade com todos os seus filhos, sendo uma figura presente e carinhosa em suas vidas. Apesar de ser um homem aparentemente dedicado à família, Brad enfrentava um ciclo de violência doméstica. A mãe dos seus 3 meninos era abusiva
abusiva fisicamente e psicologicamente, marcando profundamente o homem. Ele nunca denunciou os abusos que sofreu, preferindo proteger a família, esperando que a Abigail mudasse. Essa ideia de proteger os seus filhos e manter a paz em casa manteve Brad em um ciclo violento, já que por evitar confrontos, ele buscava controlar a situação, suportando ainda mais sofrimento. Mas apesar de todas as tensões que enfrentava no casamento, Brad mantinha sua dedicação às crianças, nunca permitindo que os problemas conjugais afetassem sua relação com elas. Já por outro lado, não podemos falar coisas tão boas de Abigail White, ou Abby como era mais conhecida. Ela teve uma vida marcada por desafios desde cedo. Nascida em Bristol, no ano de 1985, Abby cresceu em um ambiente de conflitos e instabilidade. Quando ela tinha apenas 2 anos, seus pais começaram a brigar constantemente, e as discussões quase sempre terminavam em agressão física. Aos 4 anos, seus pais se divorciaram, e Abby foi viver com a sua mãe, que logo começou um relacionamento com outro homem. No entanto, esse novo padrasto foi ainda pior do que o pai biológico. Ele não só agredia a mãe da Abby, mas também a própria menina. Esse ambiente de violência doméstica mudou parte da sua infância, deixando marcas profundas. Com o tempo, a mãe da Abby decidiu que o melhor seria enviá-la para viver com os avós, mas mesmo em um ambiente diferente, os problemas da Abby continuaram a se manifestar. Ela era uma criança problemática, com dificuldades em seguir regras, e um comportamento frequentemente inadequado. Os professores sempre a repreendiam na escola por seu comportamento rebelde e pelas notas baixas. A Abby foi expulsa várias vezes ao longo de sua vida escolar. Aos 13 anos, ela foi encaminhada a um psiquiatra, que diagnosticou problemas mentais e emocionais, prescrevendo antidepressivos. Mesmo assim, as dificuldades emocionais da Abby não melhoraram, e a sua vida continuava a seguir um caminho de turbulências. E na adolescência que ela conheceu o Bradley. Ao longo dos anos, o relacionamento entre os dois foi ganhando forma, com Bradley trabalhando como operário, instalando pisos, e a Abby começou a buscar uma forma de ganhar a vida. Porém, diferente de Bradley, que encontrou estabilidade em seu trabalho, Abby nunca se fixou em um emprego. Ela tentou algumas coisas, mas sua instabilidade emocional e comportamento explosivo dificultavam sua permanência em qualquer lugar por muito tempo. Eventualmente, a Abby encontrou uma forma de renda que lhe trouxe algum sucesso, o OnlyFans. Nesse site de assinaturas, onde os criadores compartilham conteúdo para seguidores, Abby adotou o nome de Miss Lewis, e também Falsa Barbie, e começou a compartilhar conteúdo adulto. No primeiro ano, ela conseguiu ganhar cerca de 50 mil libras esterlinas, o que foi uma quantia de dinheiro significativa para a família. No entanto, o sucesso foi breve. A competição no site era acirrada, e no segundo ano, sua renda caiu drasticamente, chegando a apenas 12 mil libras. Essa queda na renda piorou ainda mais a tensão dentro de casa, sem contar que Abby e Bradley tiveram 3 filhos, além de uma outra filha de Bradley chamada Scarlett, que ele teve com uma outra jovem chamada Leah. A casa onde eles viviam era modesta, e Bradley trabalhava duro para sustentar a família. No entanto, a vida dentro de casa era menos tranquila. O temperamento explosivo de Abby, combinado com seu envolvimento com substâncias proibidas e o uso frequente de álcool, tornava o ambiente cada vez mais tenso. Ela frequentemente voltava para casa em estado de intoxicação, e apesar de acusar Bradley de ser rude e controladora, era ela quem o traía, reclamava e o agredia verbalmente e até mesmo fisicamente. Os amigos próximos relataram que Abby era extremamente possessiva e ciumenta, chegando a controlar todas as ações de Bradley e até mesmo sabotar os seus planos de socialização. O ciúme da Abby era tão exagerado que em uma ocasião ela chegou a cortar os cabos do carro do Bradley, impedindo o cara de sair de casa para se encontrar com seus amigos. Além disso, Abby frequentemente criava confusões públicas, gritando e acusando Bradley de coisas banais, como conversar com outras mulheres ou não cumprir pequenas tarefas. A relação com os filhos também era complicada. Embora não tenha relatos de violência física direto contra as crianças, vizinhos ouviram gritos e presenciaram momentos em que a Abby os ameaçava verbalmente, punindo-os de forma severa por pequenos deslizes. Em uma ocasião, ela trancou o filho mais velho em um quarto por várias horas, apenas porque ele não havia feito sua tarefa de casa. E a Rachel, a mãe do Bradley, assim como os amigos próximos, estavam cada vez mais preocupados com a forma como a Abby tratava seu filho. A Rachel via a Abby como uma pessoa rude e cruel, que manipulava e controlava o Brad, impedindo o coitado de viver uma vida normal. Bradley foi alertado várias vezes pelos seus amigos para deixar a Abby, mas ele parecia acreditar que as coisas poderiam melhorar, talvez pelo amor aos filhos, ou pelo desejo de manter a família unida, e o Bradley nunca tomou a decisão de se separar dela, mesmo após episódios de violência. Enquanto a vida de Abby nas redes sociais parecia mostrar uma família feliz, com fotos cuidadosamente escolhidas para retratar momentos de alegria, só que na realidade era tudo muito diferente. A relação entre os dois estava bem longe de ser harmoniosa. O comportamento instável da Abby, suas explosões de raiva e seu abuso emocional e físico contra o Bradley criaram um ambiente de tensão constante. Nos últimos meses antes do crime, os surtos da Abby se tornaram mais frequentes e intensos. Ela chegava a acordar Bradley no meio da noite para confrontá-lo com acusações de traição, criando discussões intermináveis. Por isso, o relacionamento foi se deteriorando a um ponto irreversível. O temperamento da Abby se tornou ainda mais explosivo, e o Bradley se via cada vez mais encurralado, sem saída para aquela situação. Os amigos e familiares sabiam o que estava acontecendo, mas ninguém imaginava que o desfecho seria tão trágico. E é aqui que finalmente chegamos nos eventos que antecederam
antecedem o dia do crime. Ao longo do relacionamento entre Bradley e Abigail, as tensões foram se acumulando de maneira preocupante. No início, as coisas pareciam mais controladas, e como acontece em muitos casos de abuso doméstico, os sinais de instabilidade emocional e violência surgiram gradualmente. No começo do namoro, a Abby se mostrava mais calma e equilibrada, mas aos poucos, seu comportamento começou a mudar. As primeiras explosões de Abby ocorriam em momentos de frustração, como quando Bradley se atrasava para algum compromisso, ou quando discutiam sobre a situação financeira da casa. Essas explosões, que antes eram mais esporádicas, se tornaram cada vez mais frequentes e intensas. As brigas começaram a fazer parte da rotina do casal, transformando a convivência em algo desgastante e muitas vezes assustadora. Os amigos mais próximos notaram essas mudanças. Vizinhos relatavam episódios em que a Abby gritava com o Brad em público por motivos banais, como ele ter esquecido de pegar algo no supermercado ou não ter dado a devida atenção aos filhos. Em uma dessas ocasiões, o vizinho presenciou a Abby jogando uma cadeira de plástico em Brad, que desconcertado tentava acalmá-la. A instabilidade emocional dela era clara, mas Brad sempre tentava minimizar a situação, evitando confrontos diretos e acreditando que de alguma forma as coisas iriam melhorar. Abby também era extremamente controladora. Brad não podia sair com os amigos ou mesmo colegas de trabalho sem que Abby tivesse uma crise de ciúmes. A relação de Abby com seus filhos também era tensa. As crianças viviam em um ambiente de medo, tentando evitar o temperamento volátil da sua mãe. Esses conflitos domésticos chamaram a atenção dos serviços sociais, que interviram no relacionamento. A Abby foi proibida de morar com Brad, e ele se mudou para a casa de seus pais, tentando se afastar da situação. No entanto, Abby não desistiu. Ela continuava ligando para Brad insistentemente, tentando controlá-lo mesmo à distância, e acabou convencendo o cara a voltar para casa à noite. E aí, contra as recomendações dos serviços sociais, Brad acabava cedendo à pressão de Abby e ignorava os avisos. Depois de anos convivendo com os abusos da Abigail, Bradley finalmente chegou ao seu limite, e o episódio que o levou a essa decisão foi bastante humilhante. Abigail já havia demonstrado um comportamento controlador e manipulador em várias ocasiões, e levou as coisas a um outro nível, quando contratou 3 profissionais da noite e obrigou Brad a ter relações com eles para criar conteúdo para sua conta do OnlyFans. O Brad protestou, recusou-se participar, mas a Abigail, usando a sua personalidade dominadora, forçou-o a ceder. A humilhação e o constrangimento que ele sentiu foram profundos, e no final das contas, ela nem chegou a usar os vídeos para postar na plataforma. E aquilo foi um golpe devastador na autoestima do Brad. Após tudo que havia suportado no relacionamento, Brad decidiu que era hora de pôr um fim àquela relação abusiva. Ele informou a Abigail que queria terminar, que não poderia mais viver daquele jeito. No entanto, Abigail não aceitou a decisão com tranquilidade. Pelo contrário, ela reagiu de maneira agressiva e ameaçadora, dizendo a Brad que se ele ousasse deixá-la, ele estaria assinando a sua sentença de morte. Sim, ela afirmou que tiraria a sua vida, e se fosse necessário, a própria vida também. Chegou até a ameaçar a mãe do Brad, dizendo que acabaria com todas as mulheres que tinham ou já tiveram algum papel na vida dele. Nesse período, Abigail também começou a usar as redes sociais para intensificar as suas ameaças. Ela criou uma conta no TikTok, onde fazia vídeos ameaçando Brad publicamente, falando abertamente sobre o controle que exercia sobre ele, e detalhando algumas das humilhações pelas quais o havia feito passar. Ela não parava por aí, postando vários vídeos zombando da masculinidade de Brad, expondo o episódio em que obrigou ele a se envolver com outros homens, e declarando que o havia transformado em uma menininha dos seus amigos. Esses vídeos, além de serem humilhantes, mostravam o quão longe Abigail estava disposta a ir para manter Brad sob seu controle. A pressão psicológica que Abigail exercia sobre o cara era sufocante. Ele estava apavorado, desesperado para pôr um fim ao pesadelo. Mas sem saber como sair daquela situação, Brad cedeu mais uma vez e voltou para Abigail. Ele acreditava que ao voltar, poderia acalmar Abigail de alguma forma e finalmente encontrar paz. Mas isso não foi o suficiente para conter a tempestade. Poucos dias depois, em 19 de março de 2022, uma grande briga do casal terminou em violência física. A Abby esfaqueou Brad na mão, causando um ferimento grave. Ele foi forçado a procurar ajuda médica, mas ao ser questionado pelo médico sobre o que havia acontecido, o cara mentiu, dizendo que tinha se machucado no trabalho. O Brad não queria que a Abby tivesse problemas com a polícia e mais uma vez a protegeu, encobrindo seus atos. Porém, dessa vez, algo mudou em Bradley. Ele percebeu que sua vida estava em risco e decidiu que era hora de terminar o relacionamento. Mesmo após essa decisão, o Brad não conseguiu cortar completamente os laços com a Abby. Ele continuou se comunicando com ela, cedendo às suas manipulações emocionais, ignorando novamente as recomendações dos serviços sociais. Abby, por sua vez, não parava de atormentá-lo, e os sinais de que algo terrível estava prestes a acontecer eram cada vez mais evidentes. I don't believe a word that comes out of that boy's mouth. I have to beat the living daylights out of him for him to tell me the truth, and he still don't tell me the truth. He only tells me the truth when he thinks I'm gonna kill him.
No dia 25 de março de 2022, o destino de Bradley Lewis foi selado de forma trágica. Agora com 22 anos, ele havia tomado a decisão de encerrar um relacionamento conturbado com Abigail, após anos de abuso e brigas constantes. Nesse dia, ele enviou uma mensagem a Abigail, sugerindo que se encontrassem em um parque para conversar. Seu objetivo era finalizar o relacionamento de uma vez por todas. Abigail concordou, mas levou consigo um amigo, provavelmente para tentar controlar suas emoções explosivas, algo que havia se tornado uma constante em sua vida. Brad e Abigail se encontraram no parque, conforme combinado. Durante a conversa, Brad foi direto ao ponto. O relacionamento havia chegado ao fim, ele queria seguir em frente, e achava que a separação era a melhor solução para ambos. Surpreendentemente, Abigail reagiu de forma aparentemente tranquila, e até sugeriu que fossem juntos a um pub naquela noite, como amigos. Em paralelo, Brad, por ingenuidade, ou por ainda tentar manter algum tipo de paz, acabou aceitando o convite de Abigail, mesmo sabendo dos riscos do comportamento imprevisível dela. Às 17 horas, Abigail chegou ao pub com seus 3 filhos, o que já mostrava uma grande imprudência. Levar crianças para um lugar onde se consome álcool, ainda mais considerando seu histórico de abuso de substâncias, que era bem preocupante. No pub, ela se juntou a Ryan e Louise, que eram amigos próximos do casal. Conforme o tempo passava, a inquietação de Abigail só aumentava. Ela mandava várias mensagens para Brad, reclamando da demora e dizendo que ele não se importava com ela. Enquanto aguardava, Abigail continuou bebendo e usando aquela substância branca conhecida. Antes mesmo do Brad chegar lá, ela já havia acabado com algumas carreiras brancas junto com uma garrafa de vinho e 2 doses de rum com tequila. E quando ele finalmente apareceu, por volta das 19 horas, o confronto foi imediato. Abigail o xingou e deu um tapa no rosto dele, chocando todos ao redor. Abalado, Brad pediu a Ryan que o acompanhasse ao banheiro, onde ele desabou chorando. Ele confessou que não aguentava mais o relacionamento e estava com medo da Abigail. Mesmo depois desse desabafo, quando voltaram ao bar, a situação não melhorou. Abigail continuou insultando Brad e causando confusão. Em certo ponto, ela cuspiu no rosto do Ryan, o que fez com que ele e Louise fossem embora, deixando Brad sozinho com ela. A noite só piorava. Abigail brigava com outros frequentadores do bar e era verbalmente agressiva. Por volta das 19h50, o casal, junto com os filhos, deixaram o pub. No caminho de volta, eles pegaram carona com um amigo de Brad, mas o clima no carro estava pesado. Em um momento tenso, Brad revelou ao amigo que achava que morreria ao chegar em casa. Essa declaração, somada ao comportamento agressivo de Abigail ao longo da noite, parecia prever o que estava por vir. Ao chegarem em casa, Brad pediu para ser deixado na porta, e apesar da preocupação do amigo, ele entrou na residência com Abigail. Agora, dentro da casa, as coisas saíram completamente do controle. Abigail, completamente embriagada e ainda sob o efeito de substâncias, começou a insultar Brad novamente, ordenando que as crianças fossem para a cama. Ele tentou acalmá-la, pedindo que ela se controlasse, mas a situação só piorou. Ela foi até a cozinha, pegou uma faca e ia embora depois que alegasse que foi por impulso. As evidências indicavam que ela sabia exatamente o que estava fazendo. A discussão escalou de uma forma violenta. Abigail, dominada pela raiva, cravou a faca no peito de Brad, atingindo seu coração. Ele começou a sangrar muito, e a ficha só caiu para Abigail quando seu filho de 3 anos desceu as escadas e presenciou a cena chocante. O que aconteceu a seguir foi ainda mais assustador. Em vez de pedir ajuda imediatamente, Abigail tentou limpar o sangue ao redor do corpo do Brad. Quando percebeu que a situação era séria demais para esconder, ela tentou ligar para a ambulância, mas alegou que estava com problemas na linha telefônica. Foi só então que ela começou a gritar por ajuda. Foi sua vizinha Laura quem ouviu os gritos e correu até a casa, encontrando Abigail em estado de choque. Ao entrar, Laura se deparou com o Brad caído no chão, ensanguentado e inconsciente. E a Abigail, em uma tentativa desesperada de justificar o ocorrido, alegou que os dois estavam brigados e que Brad havia se ferido sozinho. No entanto, a vizinha imediatamente estranhou essa versão. Laura, sem perder tempo, chamou uma ambulância, mas já era tarde demais. Brad foi levado ao hospital, onde passou por uma longa cirurgia, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos, falecendo por volta de 1h30 da manhã do dia 26 de março. Desde o início, a polícia desconfiou da versão apresentada por Abigail. Ao chegar na cena, os oficiais notaram manchas de sangue espalhadas pela casa e encontraram diversos itens sujos de sangue, como um esfregão e uma camiseta, o que sugeria uma tentativa de limpar a cena do crime. Abigail insistia que Brad havia se ferido de propósito durante uma discussão, mas sua história era inconsistente e mudava a cada depoimento. A autópsia revelou que a facada atingiu o coração de maneira precisa, o que indicava um ataque proposital. Além disso, as investigações descobriram que Abigail havia pesquisado na internet sobre como atacar alguém fatalmente, desmontando completamente a sua alegação de que o golpe não tinha sido premeditado. A evidência mais devastadora veio de uma testemunha inesperada, o filho de 3 anos do casal. Em seu depoimento para a polícia, o menino declarou com clareza
certeza que a mamãe esfaqueou o papai. Essa declaração foi o ponto final das tentativas de Abigail de sustentar as suas mentiras. Além disso, os investigadores encontraram mensagens de texto no celular de Bradley, enviadas por Abigail, nas quais ela o ameaçava de morte e descrevia as coisas horríveis que planejava fazer com ele. O julgamento de Abigail White começou em outubro de 2022, com uma grande cobertura midiática e repercussão pública. Embora o depoimento da Abigail estivesse repleto de contradições, o processo em si foi marcado pela apresentação clara e direta de provas que a ligavam completamente ao assassinato de Brad Lewis. A promotoria trouxe à tona áudios de mensagens de voz e conversas por texto, nos quais Abigail fazia ameaças perturbadoras a Brad, revelando a sua clara intenção violenta. Esses áudios, juntamente com vídeos no TikTok, onde a Abigail mencionava atos cruéis que desejava cometer contra o Brad, foram fundamentais no julgamento, e o depoimento do seu filho de 3 anos também foi um golpe fatal na defesa de Abigail. Os psiquiatras que avaliaram a mulher confirmaram que ela sofria de transtorno de personalidade borderline, o que ajudou a explicar a sua instabilidade emocional e comportamento explosivo. No entanto, essa condição não foi o suficiente para garantir uma defesa de sanidade, uma vez que os especialistas concluíram que, apesar do transtorno, Abigail estava plenamente consciente dos seus atos no momento do crime. Durante o julgamento, ela tentou mais uma vez alterar sua versão dos fatos, alegando ter agido em legítima defesa, mas essa estratégia não conseguiu convencer o júri. O julgamento durou alguns dias, com o júri decidindo por cerca de 12 horas antes de chegar a um veredito unânime. Abigail White foi considerada culpada de homicídio doloso. Sua sentença foi a prisão perpétua, com a possibilidade de liberdade condicional após cumprir pelo menos 18 anos. Abigail ficou visivelmente surpresa ao ouvir a sentença, e ainda tentou justificar as suas ações, com base na sua infância traumática e instabilidade emocional, mas o júri não se comoveu com essas alegações. No encerramento, o juiz foi enfático. Embora reconhecesse o sofrimento pela qual Abigail passou ao longo da sua vida, o assassinato de Brad foi considerado cruel e premeditado. O tribunal não teve dúvidas ao condená-la à pena máxima permitida, e com a sentença, o caso encontrou seu desfecho judicial. Contudo, para os familiares de Brad Lewis, o luto e o sofrimento estão longe de acabar. Seus pais, Steve e Rachel, expressaram publicamente a profunda dor que sentem pela perda do seu único filho, afirmando que nada poderá preencher o vazio deixado por Brad. Os filhos de Brad e Abigail foram entregues aos cuidados dos pais de Brad, que agora lutam para criar os netos em um ambiente seguro e estável. Os avós estão empenhados em proporcionar às crianças um futuro melhor, distante da conturbada realidade que viveram. A comunidade de Kingswood, onde o Brad cresceu, também prestou suas homenagens. Centenas de pessoas compareceram ao seu funeral, demonstrando o quanto ele era querido. Quanto a Abigail, a sua vida agora se resume a uma cela. Ela perdeu tudo: a família, os filhos e o homem, que apesar de todas as dificuldades, tentou permanecer ao seu lado até o fim. E embora sua defesa tenha manifestado a intenção de recorrer à sentença, até o momento, nada mudou, e Abigail continua cumprindo a sua pena. Fala galera, o que vocês acharam desse caso? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.